E aí pessoal, tudo beleza? Marques aqui com vocês, trazendo mais um vídeo. Dessa vez eu vou explicar um pouco sobre uma perspectiva diferente sobre o coronavírus. De que forma? Esses dias nós estamos vendo muito na TV e na mídia como um todo, na internet como um todo, a evolução dos casos confirmados de pessoas que foram diagnosticadas e confirmadas com coronavírus. E percebe-se um certo formato nessa curva. Então, o que eu vou fazer aqui é uma análise matemática de como é essa curva, qual a equação que representa essa curva, de quantas pessoas estão sendo contagiadas diariamente, para que a gente veja qual a perspectiva em quanto tempo que toda a população brasileira, caso seguíssemos essa mesma linha sem tomar as medidas que estão sendo tomadas, certo? Em quanto tempo o Brasil inteiro, ou seja, a população de 210 milhões de pessoas, seriam contaminadas pelo Covid-19. Quero deixar bem claro aqui que eu não estou dizendo que todas as pessoas serão contaminadas e que essa data específica que eu vou divulgar ao final do vídeo, o dia específico que eu fiz, segundo a minha previsão matemática, ele simplesmente está fazendo uma previsão matemática. Caso seguisse exatamente do mesmo jeito que está vindo aí desses casos que foram registrados. Eu vou mostrar a vocês os números aqui na tela e a gente vai entender um pouco como é esse comportamento. Antes de ir para a tela, ainda quero só frisar mais uma vez. Não estou aqui para causar pânico, estou simplesmente fazendo uma análise matemática. Essa análise matemática ela só leva em conta os números, mas nós sabemos que o governo está tomando medidas e como a quarentena, o governo estadual do Ceará ontem, ele baixou um decreto em que muitas das empresas foram obrigadas a fechar. Então isso vai fazer com que muitas pessoas fiquem de quarentena em casa e com certeza esse número vai reduzir, certo? Então eu vou mostrar como está sendo a curva agora. A previsão é que ela tenha uma queda depois devido a essa quarentena. Se não seguirmos a quarentena, se formos inconscientes, infelizmente o que vai acontecer com uma certa certeza, não 100% de certeza, mas o que provavelmente irá acontecer é o que eu vou mostrar nesse vídeo. Então vamos lá, não saia, fica até o final que eu vou mostrar como fazer a regressão exponencial no Excel, certo? Que já dizendo, né, que a curva é uma curva exponencial. E eu vou mostrar a equação, fazer um isolamento mostrando um pouquinho de logaritmo e em quanto tempo, em quantos dias a gente teria toda a população brasileira contaminada. Então, agora sim, vamos lá. Pronto, pessoal, então, como eu falei a vocês, vamos para cá, para a tela, vou mostrando aqui alguns detalhezinhos de como eu fiz. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, entrei no site do Ministério da Saúde, fui olhando aí os casos, como eles foram crescendo de acordo com os dias, certo? Então, aqui eu coloquei, eu vou até mudar o nome, data, e eu botei assim, dia 1, dia 2, dia 3, que é a contagem dos dias a partir do primeiro dia que a primeira pessoa foi infectada, que na verdade não é o primeiro dia que a primeira pessoa foi infectada, né? É o primeiro dia que foi constatado que a pessoa foi infectada. Então eu chamei esse dia 1, e aí foi dia 1 até o dia 23, que foi ontem, dia 19. E aí a gente tem aqui, ó, dia 1, 2 até o dia 23, são 23 dias, hoje é o 24º dia. E casos, no primeiro dia teve um caso, então foi até o terceiro dia com apenas um caso ainda, e depois começou a crescer, passou algum dia com mais um caso registrado, foi crescendo e hoje nós temos 621. Aqui do lado eu coloquei novos infectados, tipo, quantas pessoas aumentaram de um dia para o outro, né? Ó, então o que é que eu fiz? Eu coloquei aqui no Excel, digitei esses dados e criei um gráfico. Na hora que você cria o gráfico, você tem a opção no Excel de mostrar a equação. Nesse caso, a gente sabe que o crescimento é exponencial. Então, quando você manda ele mostrar a equação, ele vai fazer uma regressão linear, ou seja, para uma reta. Só que aí eu pedi para fazer o quê? Fazer uma regressão exponencial. Então, depois, quando ele faz a regressão exponencial, ele vai mostrar para a gente qual é a equação e também eu coloquei aqui os dias e quantos casos foram registrados e fiz o nosso gráfico aqui no Excel. Então, aqui no eixo X nós temos dias após o primeiro contágio no Brasil e aqui o número registrado de pessoas contaminadas, certo? Então, se a gente for olhar aqui, o próprio Excel ele regressou para a gente uma curva e essa curva ela tem a seguinte característica.
certo? Ela tem a seguinte característica, que é y é igual a 0,4378 vezes exponencial de 0,3135. O x a quantidade de dias e o y é o número de pessoas contaminadas. Aqui nós temos o R quadrado. O R quadrado, ele vai dizer, é uma relação, é tipo assim, qual o nosso grau não é bem certeza, né? Qual o grau de confiabilidade dos nossos dados, do que a gente está calculando em relação aos dados que foram apresentados para fazer a regressão exponencial. Então esse número é muito bom, é um 0,9875, é quase 99%. Então essa curva aqui está sendo muito bem representada por uma exponencial. Então vamos lá, o que é que eu fiz? Eu peguei essa curva, mandei aqui. Então eu peguei essa curva que tem o formato mais ou menos assim, e nós vamos escrever aqui, ó, a reta, né? A gente sabe que y é igual a 0,4378 vezes o exponencial de 0,3135x. Isso. 35x. Pronto. Então aqui o y vou chamar de N, número de pessoas contaminadas, e aqui de D, de dias, certo? Então a gente pode ter a equação assim, ó. N é igual a 0,4378 vezes a exponencial de 0,3135 dias. Pronto. Eu quero descobrir em quantos dias nós vamos ter a população inteira, ou seja, todo o Brasil, né, que são 210 milhões de pessoas. Em quantos dias nós vamos ter, se seguirmos essa mesma reta do jeito que está indo, sem considerar todas as questões sociais, todas as questões que a gente tem aí de contingenciamento, de pessoas que estão ficando em casa. Então imagine que ninguém acatou nada que o governo está falando, nenhuma recomendação. Então esse é o pior cenário que a gente teria. Então a gente vai fazer o quê? Tem que isolar esse D. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar esse 0,4378 dividindo. Então vai ficar assim, ó. N sobre... vou até escrever mais aqui do lado. N sobre 0,4378 igual a exponencial de 0,3135D. O que é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos aplicar o logaritmo natural dos dois lados da equação. Por que o logaritmo natural e não o logaritmo normal da base 10? Porque aqui nós temos uma exponencial. Então, a propriedade exponencial, quando se faz o ln de uma coisa que tem a base e no exponencial, então vai ficar só a parte de cima da equação. Então nós vamos ter assim, ln de n sobre 0,4378 vai ser igual a isso aqui, nós vamos tirar, vai ficar 0,3135D. Isolando o D, vai ficar ln de n sobre 0,4378, fechei o logaritmo, dividido tudo isso aqui por 0,3135. Então, se eu quiser saber em quantos dias nós teremos a população inteira do Brasil contagiada, contaminada, casos, né, com todas as condições que eu já falei, é só você substituir N por 210 milhões. Sim, então nós vamos chegar a um D igual a 64, aproximadamente, né, que vai dar uns 63 e uns quebrados. Na verdade, isso aqui vai dar 63,76 dias. Ou seja, na prática são o quê? 64 dias. Se considerarmos o crescimento do jeito que ele vem acontecendo, certo? Com todas, lógico, não vai acontecer dessa forma, certo? Mas considerando o crescimento da forma que ele vem acontecendo, dentro de 64 dias, a partir do dia inicial
Então, o dia 1 foi o dia 26. Então, 64 eu peguei aqui no Excel, coloquei essa equação e extrapolei para ver, ó, como é que seria o restante do crescimento. Então, ó, lá no dia 63 a gente teria 165 milhões. Já no dia 64, 226 milhões. Ou seja, os 210 milhões do Brasil seria entre o dia 63 e o dia 64. Seria atingido no dia 64. E o dia 64, ele vai resultar no dia 29 de abril. Ou seja, se nós seguirmos essas curvas, essa equação, nós vamos ter que o dia 29 de abril de 2020, nós teremos 100% da população brasileira contaminada com o Covid-19. Então, o que é que nós podemos concluir daqui, pessoal? Que nós devemos, com certeza, seguir as recomendações expressas do governo, recomendações médicas e tudo mais, para que esses números que eu mostrei não aconteçam, certo? Se nós seguirmos tudo à risca, tudo direitinho, fizermos de fato o isolamento, nós não teremos um caso parecido com o da Itália, que tem tantas pessoas infectadas e tantos mortos. Então, se você gostou desse estilo de vídeo, espero que você comente aqui falando a sua opinião, que você se inscreva no canal, que você dê o like nesse vídeo e que você clique no sininho também para ficar ligado. Assim que eu publicar o vídeo, você já sendo logo notificado e então você ficar por dentro de tudo. Então, espero que você tenha gostado e até a próxima. Valeu!